É a primeira vez que eu lanço um vídeo de Hunter x Hunter enquanto existe a promessa de que vem aí novos capítulos. E esse vídeo está sendo patrocinado por World of Warships, um jogo gratuito para PC em que você pode controlar a sua própria frota de destroyers, porta-aviões, cruzadores e até submarinos. E todos fiéis aos navios de verdade usados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e até de uns projetos que nunca nem saíram do papel. Com mais de 40 cenários super realistas em climas variados, você vai poder montar sua estratégia e enfrentar outros jogadores, sozinho ou em equipe com seus amigos, entrando em lutas de até 12 contra 12 jogadores. Todo mês o jogo tem atualização nova, colocando mais e mais coisas para você nunca ficar sem ter o que fazer. E é de graça. O link para baixar tá aí na descrição. E se você usar o código BRAVO, você ganha um pacote especial com 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos e 7 dias de conta premium. Além de poder escolher um navio especial entre o USS Fênix, o Kuma japonês, o Colbert francês, o Dante Alighieri ou o HMS Wakeful para começar bem a sua conta. Baixe já World of Warships, o link tá na descrição. Todo anime que é muito popular, eventualmente vai ter seus filmes com histórias paralelas à história principal. Com Hunter x Hunter não foi diferente. E graças ao estilo de escrita bem único do Togashi, esses filmes puderam demonstrar um elemento que eu gostaria muito de ver sendo aplicado mais vezes nessa obra. O primeiro filme, Phantom Rouge, foi lançado em janeiro de 2013 e traz flashbacks canônicos do passado do Kurapika, adaptados diretamente do especial Memórias de Kurapika. E aí expande em cima desse material canônico, colocando um novo vilão filler para enriquecer essa história. O segundo filme, Last Mission, foi lançado em dezembro também de 2013, só que dessa vez trouxe uma história completamente inventada para ele, sem se basear em nenhum material oficial. Ela tenta dar um passado pro Netero no auge de poder dele e nos faz questionar coisas estranhas dentro desse universo. O filme não é ruim, os dois na verdade são surpreendentemente bons, mas esse segundo tem uma coisinha que me deixou extremamente incomodado. E é bom lembrar que os dois filmes foram dublados no Brasil e estão disponíveis em plataformas não tão convenientes assim, mas tá lá. Mesmo que o anime de 2011 não tenha sido dublado pra gente, por enquanto. Pra mim, o conceito principal que une esses dois filmes é algo que não só poderia, como deveria acontecer mais vezes em Hunter x Hunter, que é basicamente o Togashi deixar outras pessoas escrever histórias no universo dele. Como a dinâmica de poderes na série determina muito bem a personalidade de cada personagem, existe uma certa previsibilidade para cada um deles. O que eu quero dizer com isso, e que esses filmes são a prova, é que não é muito difícil criar algo novo nesse universo de forma que não fuja do que os fãs já esperam. Ou seja, dá pra entregar o fanservice que todo mundo quer ver, dando mais destaque para personagens já queridos, sem perder a coerência com o que o Togashi tá fazendo na história principal. Por isso, não tem problema nenhum outra pessoa escrever histórias adicionais para esse universo, como foi, por exemplo, o one-shot do Hisoka, feito pelo autor de Tokyo Ghoul, e que poderia inclusive ganhar o mesmo tratamento do primeiro filme. É pegar o cânone do Togashi, florear com umas ideias novas ao redor e entregar uma coisa nova, divertida e interessante. E aí o bom é que esses dois filmes conseguiram fazer isso, indo desde algo mais arriscado, cutucando na história do Kurapika, indo até o Zushi, que poderiam fazer literalmente qualquer coisa legal com ele que não colocaria em risco a obra do Togashi. Mais coisas de Hunter x Hunter nunca vai ser algo ruim. Então vamos pros filmes. O conflito inicial de Phantom Rouge surge no dia em que o Kurapika reencontrou um dos membros do clã dele, e que é bastante temático com todo o passado do clã deles, né? Tem potencial.
Por conta disso, o Leório chamou o Gon e o Killua para poder investigar o que tá acontecendo, ver se dá para recuperar os olhos do amigo, o que dá um motivo pro Kurapika ter que explicar quem era esse moleque. Quando ele era jovem, uma viajante deu para ele um livro com histórias sobre um Hunter famoso, e isso fez ele e o Pyro sonhar em conhecer o mundo além da vila que eles moravam. Dadas as peculiaridades dos olhos do clã Curta, eles só podem entrar em contato com o mundo externo depois de garantir que eles vão manter a segurança e o segredo da cultura deles. Coisas complicadas acontecem quando eles visitam uma vila como parte desse teste, mas no final das contas o Kurapika acaba passando. Então ele ganha o direito de viajar pelo mundo. E ele queria fazer isso também porque o Pyro tinha problema de visão. Então seria legal encontrar um médico que pudesse ajudar o amigo. E ia tudo bem nessa busca até que o massacre aconteceu. Então, como que o Pyro conseguiu sobreviver? E por que ele roubou os olhos do Kurapika? Entre toda uma outra série de coisas estranhas que vão acontecendo ao redor disso. Tipo o Kurapika continuar enxergando pelos olhos arrancados. E numa dessas visões, ele vê um cara com uma tatuagem de aranha e o número 4 no centro dela. Que para os mais atentos, é a mesma tatuagem que o Hisoka finge ter quando ele se passa por um membro da Ryodan. Ou seja, esse filme vai mostrar quem é o verdadeiro número 4 que o Hisoka derrotou. E aí entra a parte interessante. Como o Togashi nunca nem comentou quem seria esse membro, o filme fica livre para fazer o que quiser em relação a isso, pegando o material canônico do passado do Kurapika e expandindo com um filler contextualizado ao redor disso. É o cenário perfeito para fazer o que eu descrevi no começo do vídeo. Por mais que o Hisoka apareça bem pouco ao longo do filme, ele acaba sendo tão central para essa história quanto os outros personagens. Descobrir que o quarto membro real ainda tá vivo é um problema dele também, o que leva ele a informar o Kurapika sobre os poderes e intenções desse cara, que é criar marionetes de pessoas que já morreram. Também tem uma outra coisa de que os membros atuais da Genei Ryodan precisam caçar membros antigos que ainda exponham a marca, o que leva o Hisoka a enfrentar todos eles, ou quase isso, que dá pelo menos um gostinho pros fãs de como seria ver animado uma das partes que a gente mais espera desse último arco do mangá. Outro ponto essencial desse filme é o conflito interno do Killua. A gente vê alguns flashbacks dele numa missão quando era criancinha, sendo assistido pelo Illumi. E aqui a gente vê que o irmão já botava caraminholas na cabeça dele sobre não poder ter amigos, sobre se reconhecer só como um objeto da família Zoldyck. O que é outro exemplo perfeito dessa ideia de usar momentos soltos do Togashi e expandir o que ele não usa mais nessa história. Todo esse rolê de questionar a amizade do Gon e do Killua já passou faz tempo. Então existe uma liberdade pro filme brincar com essa ideia já sabendo como ela termina, o que até ajuda a evitar qualquer tipo de inconsistência com o canon. E é daqui que sai a parte não Kurapika do filme, passando muito tempo focando no Killua, no Gon e no novo personagem exclusivo. Enquanto os dois procuravam pelo lugar nas visões do Kurapika, o Gon acabou encontrando esse garoto de rua e fazendo amizade com ele, o que deixou o Killua claramente com ciúmes e muito suspeito do garoto, especialmente porque ele esconde alguns segredos, tipo ser na verdade uma garota, e aí ela tem um brilho esquisito nos olhos. E insiste que olhos são a parte mais importante de marionetes, porque é o que dá vida para eles. E ela também sabe exatamente onde é o lugar da visão do Kurapika. Aposto que é só coincidência. Então a gente tem essas três vertentes para essa história. O Kurapika revivendo o passado e tendo que recuperar os olhos dele de quem possivelmente roubou os outros olhos do clã dele, já que aparentemente esse é o fetiche do vilão. Tem a Ryodan e o Hisoka, que na real só serve mesmo para colocar essa galera no filme e gerar uma tensão ao reencontrar o desgraçado da corrente. E tem a parte fofinha e dramática, que foi o que eu gostei mais, com o Killua questionando a amizade dele com o Gon e desenvolvendo ainda mais o que a gente já conhece, mas de um jeito novo.
Ironicamente, a parte do Kurapika acabou sendo menos relevante pro filme como um todo. É o que iniciou o problema, mas parece que foi realmente só pra poder animar um mangazinho extra do Togashi. No final das contas, o Omokage não foi o responsável pelo massacre, mas é quase uma coincidência ele gostar de roubar olhos e ter roubado os olhos do Kurapika também. Mas não me entenda errado, foi bem legal ver tudo isso finalmente animado. Ver como o passado do Kurapika formou a personalidade dele, que a gente conhece. Mas assim, é cânone já do Togashi, então não é lá muito mérito do que esse filme faz. A parte da Ryodan, como eu disse, é só o fanservice de lutinhas com personagens que todo mundo gosta. A gente vê o Uvo reanimado como marionete, só para as crianças enfrentarem ele e mostrar como são bem treinadas de Nen agora. E aí o Nobunaga aparece para enfrentar o velho amigo e reconhecer nas crianças que sim, elas estão mais fortes mesmo. Tem o que eu falei da luta do Hisoka contra os vários membros da Ryodan, que agora eu posso revelar que eram só marionetes do Omokage, mas é o que dava pra fazer sem comprometer o cânone, né? Funciona como um bom motivo. E aí, realmente o que o filme tem de melhor é a parte do draminha do Killua. Na luta contra o Uvo, ele entra em pânico, por conta daquela coisa do Illumi manipular a mente dele. E isso quase fez ele abandonar o Gon pra morrer enquanto ele se salvava. Tem também o que ele acha ser um risco quando a Hetsu vira amiguinha deles, porque o Illumi já falava que ele ia matar todos os amigos que fizesse, então ele acha que o Gon ainda só estava vivo porque ele é forte. Mas aí seria diferente com essa menina que parece uma bonequinha delicada, né? Com o adicional que o Killua não gostava dela por algum motivo, que é claramente pra ficar ambíguo se é ciúmes ou por causa dos segredos dela. E aí o Killua chega a quase se matar por trair o amigo, por achar que perdeu ele. É bem emocionante, pesado e bonito, o que combina muito bem com o personagem dele. Então mais uma vez expande e respeita as pequenas coisinhas que o Togashi sempre foi soltando aqui e ali. E como eu ia dizendo, no final das contas o Omokage só pegou os olhos do Kurapika por coincidência. Ele simplesmente cria os bonecos usando as preocupações no coração das pessoas. E aí comanda quem quer que sejam eles para roubar olhos e colocar na Hetsu. Ele é do tipo especialista de Nen e matou a irmã mais nova para imortalizar a alma dela dentro de uma boneca. E aí fica procurando os olhos perfeitos até achar os mais bonitos para a criação dele. O que cai mais uma vez no quão bem construída é a base de Hunter x Hunter. Manipular marionetes é obviamente um poder clássico do Nen da manipulação, que a gente aprende que é uma das categorias mais propensas a cair para especialização, especialmente quando envolve alguma obsessão doentia como a desse vilão. E aí o Gon, que é do reforço, que a gente vê que é uma galera meio burrinha, né? Inocente, já tinha percebido que a Hetsu tinha algo de esquisito, mas ele simplesmente não se importou, porque ela era legal. E aí a explicação para os ciúmes do Killua acaba sendo só ele sentindo esse Nen ao redor dela. Ou não, né? Eu prefiro que não. Por fim, ela mesma ataca o irmão pelas costas quando ele tá preso pelo Kurapika, trazendo aí mais um paralelo sobre o irmão mais velho, manipulador, distorcer o que ele acha ser bom ou ruim para um irmão mais novo super protegido. Então acaba que esse filme é mais pro Killua do que pro Kurapika, o que na real pouco importa, porque ele como um todo comprovou exatamente o que eu comentei no começo do vídeo. Ele mostra pra gente que é possível que outras pessoas façam histórias muito boas dentro desse universo. Isso desde que eles conheçam muito bem a obra do Togashi, porque aí dá pra saber como escrever esses personagens em situações novas sem comprometer o cânone. A cena final, por exemplo, é muito boa pra ver isso também, com todo mundo questionando o que é viver de verdade, pensando na vida dos bonecos, né? Seria ter o sonho de se tornar um médico, restaurar a honra do clã, procurar o pai. E aí só o Killua não tinha nada pra comentar, mas já estava feliz o suficiente de reconhecer que pode ser amigo do Gon. E até fala lá que, um dia eu acho uma coisa mais importante pra mim. E ele acha,
proteger a Alluka lá no final da série. Esse é o bom de fazer uma história paralela que só precisa se encaixar no que já tá pronto. Dá pra amarrar tudo naturalmente e até passar uma impressão de que, ó, que foreshadow, hein? Que filme bem escrito? Não que não seja. O filme Last Mission segue essencialmente a mesma ideia de expandir certos pontos que o Togashi em si nunca explorou tanto. A gente já começa com algo que tem potencial altíssimo de dar bom. O Netero mais jovem, no ápice de poder dele, enfrentando um tal de Jed. A treta aqui é que esse suposto vilão queria propor um tal de On como sistema em oposição ao NEM dos Hunters. E o legal é que isso leva o filme a tocar em algumas das conspirações mais interessantes discutidas pelos fãs. O fato da associação Hunter ser influente até demais nesse mundo. Por exemplo, no filme, o Netero abre o novo campeonato do Battle Olympia, já que a associação tá promovendo esse evento. Isso bate demais com a teoria de que se o NEM era pra ser algo tão secreto nesse mundo, por que eles fariam eventos de luta entre pessoas com NEM, tipo a Torre Celestial, ser tão popular? Beleza que as pessoas normais não enxergam o NEM, mas com certeza algumas habilidades fariam a população perceber que tem uma coisa esquisita. Então a conspiração seria que todo esse torneio é pra, primeiro, gerar uma grana absurda pra associação Hunter, mas que os riscos compensam a chance deles criarem novos usuários de NEM. É só conspiração de fã, tá? Mas guarda aí na cabeça essa coisa de que a associação Hunter pode ou não fazer umas coisinhas duvidosas por baixo dos panos. Logo depois da gente ver o Netero enfrentando o Jed no passado, o filme corta pro presente, em que uns personagens darks e sinistros acabaram de invadir uma prisão para libertar uma galera que já tem algum ódio contra os Hunters. Bem mais pra frente o filme revela que esse é um povo específico, é a galera que descobriu o On pela primeira vez, e que por isso foram todos jogados à força nessa prisão, sem julgamento nem nada. Pura e simples eliminação étnica de pessoas relacionadas ao novo poder. O On é uma força oposta ao NEM, só que com um potencial maior por não ter aquelas limitações de classe e tal, e ainda por cima podia selar o poder dos usuários de NEM. Ou seja, é um risco direto a como toda essa sociedade funciona na série. E o curioso é que o filme, desde a primeira cena dele, já pinta o On como uma coisa errada. Ele é o do mal. Vocês também estão achando que esse filme é parte da propaganda nenzista? Ele se passa logo depois de Grid Island, então tem o Killua e o Gon no auge do poder deles, se exibindo pela cidade. Eles reencontram o Zushi, que atualmente é um dos mestres de andar da Torre Celestial. A gente revê o Wing e até a Bisque, que pra quem não lembra foi a mestre dele quando ele começou. E esse filme acaba sendo pra isso mesmo, trazer de volta essa galera que simplesmente sumiu da série depois que o Togashi não quis mais usar eles. Só que aqui existe uma tentativa de encaminhar eles pro que acontece no mangá. Por exemplo, a gente já vê o Kurapika no terninho dele. Além do que no meio da confusão toda do filme, ele conhece a Bisque pela primeira vez, podendo ser esse o motivo dele ter chamado ela pro time dele no barco. Mas os acontecimentos principais do filme rolam quando a turma do On invade o tal evento, querendo sabotar ele e usar essa projeção mundial para forçar a associação Hunter a revelar as atrocidades que ela cometeu. São 3 pessoas nesse grupo, 3 crianças que na época do massacre conseguiram fugir, e aí ao longo dos anos, com desejo por vingança, liberaram um bebê demoníaco que aparentemente é o próprio Jed, e por isso deu pra eles o poder do On. Então a demanda do vilão é simplesmente que a associação Hunter libere para o público os documentos secretos sobre esse caso, senão eles vão matar o próprio Netero, o presidente da associação, mas que além disso foi quem pessoalmente exterminou os melhores usuários de On e apagou o registro histórico do resto da população, jogando quem sobrou na cadeia para não ter o menor risco desse movimento tomar força de novo. É literalmente
seja a classe dominante controlando a narrativa. E aqui começa um problemaço. Por mais que seja um plot muito interessante para brincar com conspiração de fã, isso tinha um risco enorme de destruir a série. Fora o simples fato de pintar os nossos heróis como vilões. Como que eu vou olhar pra qualquer Hunter depois desse filme e achar que tá tudo certo? Porque não dá nem pra dizer que só o Netero sabia disso. O próprio Kurapika e a Bisque sabem desse extermínio também. Mas como era conveniente pros Hunters, nunca nem sequer comentaram nada. Tipo, sério? O Kurapika ia achar beleza exterminar um povo? Isso é problemático por vários motivos, dentro e fora da série. O filme tá intencionalmente desafiando o status quo da obra inteira, o que não faz o menor sentido. Mas enfim, fingindo que eu não acabei de expor uma atrocidade terrível desse universo, que graças a Deus é filler desse filme, porque se fosse canon teria cagado a obra inteira pra mim. Fora isso, o resto do filme pelo menos faz o mesmo que o primeiro fez. Me dá os personagens legais que eu já gosto, fazendo mais coisas legais pra eu ver. E acaba sendo uma luta mega complicada, porque o On não tem restrições de categoria, então ele usa técnicas bem variadas. Então como a força física não estava funcionando, o Killua teve que ser inteligente. E ele usa a aura elétrica dele pra magnetizar uma das vigas de aço e prender o cara pelas pulseiras dele. Porque aí o Gon pode usar o plano genial dele de dar um socão no cara. E tudo isso faz o vilão ter uma certa admiração pelas duas crianças. O que é legal, porque aí o Gon quer virar amigo dele, fala que deveria largar o On. Tudo isso só pro cara ter um piripaque na frente dele, porque ele quebrou o contrato de ódio do On dele. Dando aí o primeiro motivo pro Gon odiar o vilão principal do filme. O Kurapika também tem a luta dele. E a graça é que o On não tem limitações de categoria, mas o Emperor Time também não. Esse é literalmente o poder do Kurapika quando ele fica com os olhos vermelhos. Além de que o vilão tenta convencer que o povo dele passou é igual ao que os Kurta passaram. Então o Kurapika também deveria abraçar o ódio, largar o Nen e usar o On. E quase foi, viu? Mas o Leório chega bem na hora, falando que não, que ele tem amigos. E aí, né, papinho demais, o Kurapika tomou uma injeção pelas costas, que colocou o sangue do Jed dentro dele, revelando o verdadeiro plano dos vilões. Eles queriam primeiro humilhar a Associação Hunter, expondo a verdade ao mundo, mas no fundo eles só são malvados, eles querem forçar todo mundo a usar o On. Eu tô falando que esse filme é propaganda nenzista? Beleza que os vilões estão meio errados em como cobraram a verdade, mas a Associação Hunter continua errada pra caramba no que ela fez. E aí colocar agora que o On é puro mal é ignorar essa dimensionalidade do roteiro. O filme literalmente ressuscita o vilão padrão malvadão só pra poder falar, acaba com ele, esse cara é o errado na história. Como o Netero estava incapacitado pelo On da terceira pessoa no grupo, quem teve que enfrentar o Jed é o Gon, já que agora ele tem vários motivos para odiar ele. E aqui eles perdem a oportunidade incrível de fazer o que eu elogiei tanto do primeiro filme, forçar um fillerzinho a ser um foreshadow fake pra série. O Gon, simplista do jeito que é, pensa que se ele usar o Nen e o On juntos, ele seria mais forte que o Jed. Só que aí ele fica descontrolado com tanto poder. Seria bem legal se de alguma forma eles me falassem que isso foi a inspiração pro Gon fazer o que ele faz quando ele sacrifica toda a bondade dentro dele pra atingir um nível de poder absurdo e dá mais um socão. Mas enfim, esse filme já não tem mais profundidade nenhuma mesmo, então tanto faz. O On é mau e pronto, então o Gon perde a luta. Só o que pode salvar o mundo é o Nen puro, bondoso e correto. A menina chora percebendo que ela fez tudo de errado, o que quebra o contrato de On dela e liberta o Netero, que já chega tirando o chinelo, então já viu, né? Os dois bichão se quebrando no soco, finalizando a batalha que tiveram no passado, pela qual o Netero confessa que sente um pingo de culpa. Culpa por não ter exterminado totalmente o cara. Ai meu Deus, esse filme!
Acaba que o Netero mata o Jed de novo, só que dessa vez o On simplesmente desaparece do mundo. E como se já não fosse uma palhaçada ficar só por isso mesmo, os créditos ainda mostram que a Associação Hunter guardou os documentos secretos num cofre ainda mais seguro que antes. Eu simplesmente não sei o que pensar desse final. É muita mensagem torta misturada. Se esse filme virasse canônico por algum motivo maluco, tudo que o Togashi construiu seria jogado fora. Porque os heróis da história dele só são heróis porque eles escreveram a história. E literalmente morte a quem questionar isso. É exatamente o que não pode acontecer, voltando pro tema do vídeo, né? Foi muito legal querer dar passado pros personagens que o Togashi, por um motivo ou outro, não explorou dessa forma. É sempre bom ter essa galera na tela fazendo o que os fãs querem ver mesmo. É interessante brincar com teorias bobinhas que os fãs gostam. Só não pode acabar com a obra nesse processo. Tá maluco, viu? Então os dois filmes têm seus problemas. Um deles claramente mais do que o outro. Mas ainda assim, ambos cumprem o propósito de ser mais material divertido com os personagens que eu gosto. E ajuda a expandir a presença deles nesse universo. Então, no geral, são sim boas experiências que eu gostaria de ver mais. No caso de Hunter x Hunter em especial, o Togashi deixa muito espaço para esse tipo de side story acontecer, já que quando os personagens dele cumprem os papéis dentro dessa história, eles saem dela. Então tanto faz o que outra pessoa quiser me contar sobre eles. E de novo, no caso de Hunter x Hunter em especial, liberar a obra para ser escrita por pessoas além do Togashi é quase uma solução milagrosa para resolver a questão dos hiatos. Enquanto ele foca no principal, uma outra galera poderia ir soltando história paralela para manter a obra viva no imaginário dos fãs. Por outro lado, a gente viu que tem que ter um certo limite também, o que na verdade é mais um indício a favor dessa proposta que eu tô levantando o vídeo inteiro. O maior problema do On e da história ao redor dele foi que isso conflitou com o que Hunter x Hunter é de verdade. Então é só não fazer isso. Não é pra inventar em cima da obra do Togashi, é pra expandir justamente em cima das coisas boas que ele já criou. Esses dois filmes são um estudo completinho, pronto e entregue sobre o que fazer e como fazer. Mas provavelmente a gente nunca vai ter mais disso, né?